No primeiro vídeo desse canal, nós discutimos qual é o ofício do sábio, qual é o caminho para a sabedoria. Mas agora nos perguntamos: é possível ter uma vida dedicada ao estudo da verdade, dedicada à contemplação da verdade, e ao mesmo tempo uma vida cheia de vícios? Ou seja, é possível conciliar a busca pela verdade, a busca da sabedoria, com uma vida moral separada? Isso é o que nós vamos conversar um pouco hoje. Olá, bem-vindos ao canal Cientista Tomista. Eu me chamo Lucas e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a relação entre a ética, a vida moral, a vida virtuosa e a busca pela sabedoria. Nos nossos dias é muito comum a separação, justamente pelo vício do laicismo que nós vivemos tanto no âmbito político, mas que influencia a vida de todos, numa separação entre a vida de virtudes, a vida espiritual e a vida intelectual, a vida do trabalho, a vida da contemplação, a vida do trabalho intelectual em si, né, ou de qualquer outro trabalho, né? A nossa vida pessoal, né, como dizem por aí, a vida privada. E essa separação entre a nossa busca de virtudes e a nossa vida moral, os mandamentos de Deus, uma vida de sacramentos na igreja e a vida de trabalho, é uma separação artificial, porque o homem, ele é um só, ele é uma unidade. Assim como nós vimos no nosso primeiro vídeo, onde nós falamos sobre a busca da sabedoria e o que é o ofício do sábio, e nós vimos lá que as verdades elas têm níveis de profundidade. Existe o âmbito da lógica, que nós analisamos o pensamento humano. Nós vimos também que existe o âmbito da física, que analisa a verdade na natureza, nas suas causas naturais, no âmbito mais profundo da metafísica e no âmbito mais profundo e elevado da teologia sagrada, e que uma é subordinada à outra. E nós vemos uma unidade do conhecimento. Porém, essa unidade ela não existe apenas no âmbito do conhecimento, como se fosse uma coisa separada do ser humano. Lembremos que o ser humano, além do seu intelecto, da sua inteligência, ele também é dotado de vontade, que é outra faculdade espiritual dele. Porque a vontade ela é uma potência cega do ser humano, a vontade livre do ser humano. Ela precisa da inteligência para mostrar para ela, através da verdade, do conhecimento da verdade, qual é o bem que ela deve buscar. E assim a vontade ela consegue escolher entre os bens, que é o nosso livre-arbítrio, a escolha entre os bens, entre os meios para chegar ao fim, que o único fim nosso é Deus. Não existem dois fins últimos, apenas Deus, que é o nosso fim último. Porém, assim como o conhecimento tem uma unidade, a nossa vida também deve ter uma unidade. No segundo vídeo do canal, nós também discutimos sobre o processo de conhecimento do homem, que o homem ele começa conhecendo através dos seus sentidos, para depois conhecer, unificar todos aqueles dados particulares na sua mente, ou seja, nos sentidos internos, que é a imaginação, a memória, como nós já discutimos, e a estimativa nos animais. No ser humano nós temos a cogitativa, que é a potência equivalente, porém dominada pela razão, como nós dissemos. E dessa abstração da cogitativa para o intelecto propriamente dito, é o que faz o homem ser diferente dos outros animais, essa capacidade do ser humano de enxergar uma verdade universal. Isso faz diferente. Porém, isso é um processo que nós vimos que ele não é separado da nossa vida moral, porque o ser humano ele é uma unidade. E Santo Tomás ele vem trazer para nós que as virtudes, que são os bons hábitos, né, os hábitos que levam para o bem, elas auxiliam na nossa vida intelectual, porque como o ser humano ele capta a essência das coisas através do seu intelecto, por todo um processo que depende do seu corpo, depende dos nossos sentidos, da nossa memória, dos nossos sentidos internos, nós também temos afeições que podem tanto nos ajudar como nos atrapalhar, que são as paixões. Pela dependência, então, da nossa intelecção com os nossos sentidos, porque o ser humano ele é um ser racional. E o conhecimento racional ele começa pelos sentidos. Lembra que nós abstraímos os particulares para chegar a um conhecimento universal, propriamente espiritual. Então, nós somos influenciados pelas nossas paixões, que são esses sentimentos, esses afetos que nós temos em resposta às aos conhecimentos sensíveis que nós temos. Por isso que nós temos as paixões sensíveis, que são aquelas que vêm diretamente desse conhecimento, são reações do nosso corpo, da nossa mente a essas coisas. Os animais também têm isso. O animal, por exemplo, quando você tem um cachorro que tem um osso,
e você pega, ou ameaça pegar aquele osso do cachorro, ele sente a paixão da raiva, da ira. E essa paixão faz ficar bravo, rosnar para nós e tentar impedir que nós peguemos o alimento dele. Isso é uma paixão. E a paixão, no caso do animal que não tem vontade livre, ele é levado por essas paixões a agir de acordo com elas, porque ele está somente no âmbito sensível. Porque os animais têm um conhecimento apenas sensível. Só o ser humano que tem o conhecimento realmente intelectual, espiritual, que abstrai o universal das coisas. Só que essa universalidade que é própria do ser humano, ela pode ser atrapalhada se nós não sabemos lidar com as nossas paixões. Então, quando nós temos uma paixão sensível muito forte, porque nós compartilhamos essas paixões com os animais, elas podem nos atrapalhar da nossa contemplação da verdade. Então, todo aquele processo que nós discutimos no segundo vídeo pode ser atrapalhado por um vício. Os vícios, eles são o contrário das virtudes. As virtudes são hábitos, assim como os vícios são hábitos. Porém, as virtudes são hábitos bons, hábitos que levam ao bem, ou seja, é hábitos que levam a gente a ter uma vida mais perfeita, a escolher as coisas que são verdadeiras, as coisas que são boas. E o vício leva a gente ao mal, leva a gente a ser escravo dos nossos sentidos, ou seja, de escolher bens menores em detrimento de bens maiores, porque tudo no ser humano que ele quer é um bem. É um bem para a nossa fome, a comida. Todo desejo nasce de um bem, desejo de um bem. Porém, se nós colocarmos a comida acima da nossa vida, acima dos nossos deveres com o próximo, nós podemos comer enquanto alguém do nosso lado passa fome. Ou seja, faltando com o dever de caridade, que é um dever espiritual, de amor ao próximo, por conta da nossa fome. Ou seja, nós estamos sendo dominados. Porque o que há é uma desordem das paixões. E o ser humano não é alguém perfeito, porque nós estamos marcados, por isso eu disse que é importantíssimo nós termos essa unidade do conhecimento com a teologia sagrada, nós estamos marcados pelo pecado original. E o pecado original, ele vicia a nossa origem desde a sua raiz, ou seja, ela desordena as nossas paixões e as nossas potências, porque as nossas potências são diversas, mas existem potências que são mais nobres que as outras e elas merecem governar. A razão, como é a nossa maior potência, ela merece governar todas as outras. Ou seja, a ordem correta é que a nossa razão reja as nossas atitudes e as nossas emoções, os nossos sentimentos. Porém, com o pecado de Adão, que é passado a todos nós, o pecado original, nós ficamos rebeldes, as nossas paixões se rebelaram contra a nossa razão. E há uma luta interna no ser humano que São Paulo chamou da luta da carne contra o espírito, que é essa batalha que nós temos contra nós mesmos, justamente para chegarmos às coisas espirituais, universais. E o conhecimento é uma delas. Por isso não é possível que uma pessoa que busque a verdade, busque conhecer as coisas, busque algo verdadeiro, ela não cuide da sua vida de virtudes. E, como nós falamos desde o começo aqui, nós somos um canal católico, porque não adianta nada eu dar uma de laicista aqui e falar, não, eu vou deixar o meu eu católico, porque agora eu estou no meu eu cientista. Não, nós falamos aqui que nós somos uma unidade, então eu vou agir como uma unidade também. Nós sabemos pela fé católica que a graça de Deus vem sanar esse estado nosso. É somente a graça de Deus. Então, sem uma vida sacramental, porque os sacramentos são os sinais sensíveis da graça de Deus, ou seja, sinais que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo instituiu na sua igreja para que nós recebêssemos com toda certeza a graça, o batismo, a Eucaristia, a confissão dos pecados, a unção dos enfermos e todos os outros sacramentos, até mesmo os de Estado, como o matrimônio, a ordem, são sacramentos que trazem a graça para nós e sanam essa desordem radical que existe no ser humano. Porque sem isso o ser humano não consegue. Por isso que não é possível nós termos uma verdadeira vida intelectual sem uma vida espiritual, de oração e sacramentos. Uma batalha espiritual, uma ascética, negarmos as nossas próprias paixões e os desejos da nossa carne. Se nós não entrarmos nessa briga, nós não vamos conseguir contemplar a verdade. E isso São Tomás ele traz alguns exemplos para nós. E ele chama de cetitas mentis, ou seja, cegueira da mente. O que algumas paixões muito fortes podem causar em nós, inclusive, uma cegueira da nossa parte intelectual. Ou seja, nós continuamos tendo razão, não deixamos de ter razão por isso. Mas ela é como que suprimida, reprimida por essas fortes paixões, como nós vemos nos pecados capitais.
Notadamente, são três ali que mais atrapalham a gente, que eu vou destacar aqui. É claro que todos os pecados nos atrapalham, mas existem três especiais que são perigosos para aquele que quer uma vida intelectual. O primeiro deles, não é o pior, mas o primeiro deles é a própria gula. Quando nós nos acostumamos com os prazeres da carne, nos excessos do comer e do beber, nós fazemos o nosso corpo ficar pesado, como os antigos padres do deserto falavam, nosso corpo fica pesado. Ou seja, nossos desejos carnais ficam mais desordenados, ou seja, eles ficam mais fortes e eles sobrepujam os nossos desejos espirituais do conhecimento. Então, aquele que alimenta muito a si mesmo, que não faz um jejum, ou aquele que ultrapassa o saudável, aquilo que é o equilibrado, o moderado nas refeições e no beber, aí se inclui também o álcool e outras diversões, aquele que ultrapassa isso, ou aquele que usa substâncias entorpecentes, como vemos muito comum até mesmo nas universidades, né? É preciso falar isso. As pessoas na universidade, que deveria ser o lugar em que as pessoas buscam a intelectualidade, buscam a verdade, acaba sendo um antro de pessoas que exploram os próprios prazeres da carne por estarem longe dos pais. É o que acontece muitas vezes. Né? Todos que passaram para uma universidade, mesmo que não tenham caído nisso, né, por graça de Deus, sabem que acontece esse tipo de coisa e que é incentivado, inclusive, pelas autoridades, né? Isso que é o pior, né? O pior não é a desordem das pessoas, e sim o incentivo que há nelas por parte da autoridade, que não reprime aquilo que é pecado, ou seja, que não incentiva, nem exemplo se dá contra eles, nenhuma palavra contra se dá. E as pessoas ficam abandonadas às suas próprias paixões. Ou seja, por isso que nós temos tantos maus intelectuais, tantas pessoas que são formadas e têm diploma, mas não têm inteligência de fato. Porque não têm uma vida moral também. Não buscam uma vida moral. Não buscam isso. Então a gula é um desses que tem a ver com o consumo de entorpecentes, o consumo de substâncias em exagero, também a própria comida, né? Em exagero, numa forma desordenada. E mais ainda, que também tem a ver com esses fatos, a luxúria, que São Tomás diz que é uma das mais fortes, né? Eu vou ler até aqui um trecho em que do livro, um livro muito bom, recomendo, do Dr. Martin Chavarria, que é um psicólogo tomista, e ele cita que São Tomás para falar da cegueira da mente. E ele coloca aqui, ó, aquele que tem conhecimento do universal, ou seja, das coisas universais, da verdade, é pela paixão bloqueado, para que não possa deduzir de acordo com essa proposição universal e chegar à conclusão. O que ele faz é, ao contrário, deduzir sobre outra proposição universal, que a inclinação da paixão lhe sugere, e concluir de acordo com ela. Nós vamos falar aqui mais para frente no canal sobre os silogismos, né? Mas é a forma do raciocínio. Então, você tem as premissas do silogismo, onde você tem um termo em comum e você tem a conclusão. Como Sócrates é homem, todo homem é mortal, portanto, Sócrates é mortal. Só para dar um exemplo aqui de silogismo, que é um exemplo clássico, inclusive. Então, o que acontece? São Tomás fala com essa predominância das paixões, que existe uma proposição universal, que é a nossa razão que dá, ou seja, nós contemplamos uma verdade e essa verdade como que retorna para a nossa vida prática. Ou seja, nós vamos do particular para o universal, mas pela virtude da prudência, que é a virtude que nós devemos cultivar nesse caso, nós passamos do universal para o particular, ou seja, dos princípios para o que eu devo fazer. Isso é a prudência. É a razão aplicada às particularidades do dia a dia, às decisões da ação, o que eu devo fazer. Só que você tem uma proposição, uma premissa universal que é colocada pela razão. Depois ele vai dar um exemplo aqui. E nós temos também uma proposição que é dada pela paixão. Aí já não é dada pela razão. E a paixão acaba levando a pessoa a concluir de acordo com ela e não com a proposição que a razão, que é universal, a deu. Então, por isso diz o filósofo que é Aristóteles, no livro 7º da Ética, que o silogismo do incontinente, ou seja, incontinente, aquele que cai nas paixões não querendo cair, aquela pessoa que está lutando para sair, mas de vez em quando ela cai ainda. Porque existe o incontinente e o intemperante. Mas se quiserem saber mais, esse livro é excelente para falar sobre esse assunto. Então, o incontinente, aquele que cai no pecado, o silogismo do incontinente possui 4 proposições. Normalmente um silogismo só tem 3, da qual 2 são universais. Uma é da razão, como por exemplo, ele deu o caso aqui da fornicação.
aquele que é incontinente quanto à fornicação. Não se deve cometer nenhuma fornicação. Isso é uma proposição universal. Ou seja, ninguém deve cometer fornicação. É algo que é igual para todos. É uma ordem moral universal que Deus nos deu através dos mandamentos apenas para facilitar a nossa vida, mas faz parte da razão natural que seja algo incorreto e imoral. Isso seria outro assunto para outro vídeo. Então, isso é a proposição que a razão nos dá. E outra da paixão, por exemplo, há que se seguir o deleite. Então, aí vem a proposição da paixão. A razão diz que não se deve fornicar. E a paixão diz que há de se seguir um deleite, porque é buscar o prazer. Foge da dor e busca o prazer, a lei do corpo. Então a paixão acorrenta a razão para que esta não deduza e conclua de acordo com a primeira. Motivo pela qual, enquanto ela durar, inferirá e concluirá sobre a segunda. Então, é o que acontece com o incontinente. O que acontece? Pessoa incontinente é aquela pessoa que está querendo sair de um pecado. No caso aqui, São Tomás deu o exemplo da fornicação. A pessoa está querendo parar de fornicar. Às vezes tem uma namorada, mora junto com ela, mas ela quer se converter. Mas aí ela tem aquelas quedas dela. Mas no momento da queda, o que acontece? Aquela paixão, ela sobrepuja a razão e ela cega a razão naquele momento. De forma que a pessoa ela não consegue mais concluir o raciocínio, que é o raciocínio da prudência dela, que deveria concluir, não deve fornicar, pois não se deve fornicar. Agora, ela conclui de acordo com a sentença da paixão, que é se deve buscar o deleite. Que se o deleite é bom, devemos buscá-lo. E aí a pessoa acaba buscando o deleite. Mas depois que ela comete aquele pecado, ela se arrepende. Ela se arrepende porque daí a paixão já passou. Por isso que São Tomás fala, enquanto ela durar, fica aquilo. Mas aquela pessoa que ela está querendo se arrepender, ela vai voltar a si depois. O que não é o caso do intemperante, porque daí já se toma um hábito muito forte, em que habitualmente ele está com a sua razão bloqueada. Por isso que é diferente de uma pessoa que está se convertendo e está lutando contra as suas paixões. Ela é incontinente ainda. Ela tem algumas quedas, vai lá, se confessa culpado. Mas ela continua na luta. E outra coisa é a pessoa maliciosa, ou seja, a pessoa que é intemperante. Ela vai e continua caindo por malícia e aquela mesma malícia cega a sua mente, de forma que ela não consegue mais ver aquilo que é universal. Ou seja, cega ela quanto à verdade. Então, você acha que uma pessoa dessa vai ter uma vida intelectual? Um outro livro muito bom também para falar sobre esse assunto, que é um livro de conselhos, é do Frei Sertilanges, A Vida Intelectual, em que ele trata da vida intelectual do católico. E ele diz assim, não seria uma coisa muito estranha a gente falar que um canalha fez uma grande descoberta? Ele fala bem assim no livro. Ou seja, seria algo que para nós, só pensar que um canalha fez uma grande descoberta, é algo já repugnante. Por que que repugna? Porque isso não é de acordo com aquilo da razão. Ou seja, não é algo natural para um canalha fazer grandes descobertas, porque um canalha não tem vida intelectual. Porque ele está dominado por suas paixões. Ou seja, para que nós tenhamos uma vida intelectual, nós temos que lutar contra a desordem das paixões. As paixões são boas, Deus fez as paixões para serem usadas de acordo com aquilo que é o fim próprio delas, dentro daquilo que é governado pela razão. Ou seja, governados pela razão, elas são boas, como nossos primeiros pais antes do pecado eram. O problema é que agora nós estamos em estado de guerra. E ele fala aqui da gula e da luxúria também, que eu acho importante. Ó. Os vícios carnais, que são os piores ali nessa questão da mente, de cegar a mente, ó. Vale dizer, a gula e a luxúria, isso tudo é da Suma Teológica, consistem nos deleites do tato, nos alimentos e no sexo, que são os mais veementes entre todos os deleites corporais, por isso que eles têm maior poder de cegar a mente. E por isso que nós vemos aí a Revolução Marcusiana, querendo sodomizar as pessoas. Ou seja, colocar o vício sexual como algo louvável na nossa sociedade. Né? Assim, por esses vícios, a atenção dos homens se aplica maximamente às coisas corporais. E por conseguinte, se debilita a operação do homem sobre os inteligíveis. Porque o corpo fica pesado, né? Para uma linguagem metafórica para a gente entender. E aí a pessoa acaba buscando somente as coisas particulares da carne, e não mais as coisas do espírito, a contemplação da verdade, aquilo que é universal. Mas isto se dá mais pela luxúria que pela gula, ou seja, a luxúria é mais perigosa que a gula quanto a isso. Uma vez que os deleites sexuais são mais veementes que os proporcionados pelos alimentos. Assim, da luxúria nasce a cegueira da mente, que exclui quase totalmente o conhecimento dos bens espirituais. Ou seja, uma pessoa que está tomada pela luxúria,
não vai conseguir ter uma vida intelectual, não vai conseguir contemplar a verdade. Isso necessita ser dito. Porque muitos falam, tem que fazer esse método de estudo, aquele método de estudo, tudo bem, isso tudo é bom. Eu gosto também de falar e vou acabar falando dos métodos de estudo aqui. Mas de nada adianta se você não converte a pessoa. Se a pessoa não se converte, claro, né? Eu não converto ninguém, só Deus, né? Mas a pessoa não se converte, não vai adiantar de nada isso. Então nós precisamos ter uma conversão na nossa vida. E a conversão só se dá com a graça de Deus. E a graça de Deus está nos sacramentos da Santa Igreja Católica. Então não tem como separar as duas coisas. Os maiores intelectuais do mundo foram católicos. Santo Tomás é o doutor angélico. Não teve ninguém que alcançou sua inteligência. Porque ele tinha a graça de Deus, era santo. Era santo por quê? Pelos sacramentos da igreja. Então nós precisamos buscar uma vida moral, espiritual e virtuosa. E para encerrarmos isso, não se trata somente dos vícios da carne que cegam nossa mente. Existe um vício que é também espiritual, que vem do nosso amor próprio, inclusive é a raiz de todos os outros vícios, que é a soberba. A soberba, que gera vanglória também, ela é um vício do nosso espírito, ou seja, uma malícia espiritual nossa em querer nos preferir a Deus. Ou seja, colocar a nós em primeiro lugar. E como ela pode nos cegar? Nós temos, como nós falamos, a nossa memória. Nós aprendemos as coisas, vemos as coisas do mundo. Elas são armazenadas em nossa memória, mas até a nossa memória pode ser falseada pela nossa soberba. Porque um fato que nós fizemos na nossa vida, que nos envergonha, que diminui a nossa glória, muitas vezes é distorcido e apagado em nossa própria memória. Se nós pararmos para pensar, nós vamos ver na nossa própria vida casos assim. Coisas boas que nós fizemos e quando nós vamos contar para os outros, nós aumentamos. Ou coisas ruins que nós fizemos e nós esquecemos deliberadamente que fizemos. Isso tudo vem da soberba. Ou seja, a operação normalmente ela geraria uma memória e essa memória seria usada para fazer uma reflexão sobre a vida, para ver quão ruim eu sou e quão necessitado da graça de Deus. Porém, a soberba vem lá e falseia essa memória, porque ela tira a sua própria glória. Então, para vocês verem como é importante a luta contra as paixões desordenadas, para que nós realmente tenhamos uma visão verdadeira das coisas, porque os vícios eles podem distorcer totalmente o nosso conhecimento e impedir a reflexão da verdade. Se nós quisermos realmente ter um conhecimento da verdade, conhecimento espiritual, que nós busquemos uma vida virtuosa. E essa vida virtuosa não conseguiremos sem a graça de Deus, porque o ser humano está marcado pelo pecado original. E é somente a redenção de Cristo que pode tirá-lo dessa situação e torná-lo um santo. E que vocês fiquem com Deus com esse vídeo e lembrem das palavras dos santos, de que a Eucaristia é o sangue que promove virgens, é o sangue que faz as virgens. Então, nós tenhamos no sacramento da Santa Igreja, na confissão, que é a nossa segunda tábua de salvação, e na Eucaristia Sagrada, no corpo e sangue de Cristo presente, realmente no Santíssimo Sacramento, as nossas forças, que vêm do próprio Deus, da graça de Deus, para combatermos as nossas baixezas, nossas misérias humanas, e assim tenhamos uma vida espiritual e consigamos contemplar a verdade e sermos verdadeiros cientistas. Ou seja, aqueles que buscam o conhecimento. A sabedoria antes, sábio, que é algo mais superior ainda, ver tudo a partir dos olhos de Deus. E assim vemos e entendemos todas as causas das coisas, cada coisa segundo a sua ordem no seu lugar. Então, eu fico por aqui com essa pequena conversa, reflexão para nós fazermos e não cairmos nesses erros, como nos trazem no mundo secular, né, que separa totalmente a vida moral de uma pessoa do seu trabalho intelectual. Se nós pegarmos, por exemplo, os filósofos modernos e vemos a sua vida, Nietzsche, o Marquês de Sade, né, todos esses que são aclamados aí como intelectuais, nós vemos a vida deles, artistas, né, Lord Byron e tantos outros, vidas depravadas, que geraram filosofias depravadas também. Então, né, por quê? Porque poderiam ter uma certa erudição, por ter uma boa memória das coisas, mas tinham os vícios, cegando na verdade, cegando a pessoa de ver a verdade. Então que nós saiamos dessa grande marcha da sociedade para o brejo e consigamos tentar, pelo menos, lutar e morrer lutando por uma vida virtuosa. E assim
realmente consigamos ter, pela humildade e pelas virtudes que geralmente realmente vão gerar em nós um conhecimento limpo e puro e verdadeiro. Lembrando da bem-aventurança de Cristo, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus, que é a verdade mesmo. Então eu fico por aqui com essa reflexão. Nos acompanhe, se inscreva no canal para acompanhar os outros vídeos que nós vamos lançar. E se tiver alguma sugestão, escreva aí nos comentários, vou ficar muito feliz de ouvir. E coloque suas dúvidas também, o que vocês precisarem. Estou aqui. E se Deus quiser, nos vemos nos próximos vídeos.